Capas, último, sobre o seminário 26 de 1978-79, chamado A Topologia e o Tempo. Alguns que consideram que algumas intervenções posteriores do Lacan corresponderiam a um outro seminário, como por exemplo em Caracas, mas eu já adiantei que no meu entender, Topologia e o Tempo é o último seminário em que a gente tem ainda a estrutura, né, de um conjunto de falas e intervenções de outras pessoas, um tema recorrente, retomado, né, um fio condutor, tudo aquilo que define essa experiência tão pessoal, tão laboratorial que é um seminário. Digo laboratorial porque é um espaço de invenção, é um espaço em que as ideias afluem, que as perguntas concorrem, que aquele livro daquele mês, aquele filme daquela semana faz parte da discussão. Às vezes coisas que parecem grandes viram pequenas ideias, outras ideias vão fermentando ao longo do tempo. De fato, a última vez que a gente vê isso é em A Topologia e o Tempo. Eu vou sugerir aqui essa edição da editora FI. Alguns conseguem comprar pela internet, A Topologia e o Tempo, porque ao longo desse seminário a gente vê essa estrutura se dissolvendo. Isso é muito tocante, triste, né? O Lacan, ele vai escrever um Borromeo generalizado, um nó, e escreve errado, e daí diz, puxa, acabou por hoje, não consigo mais. Daí ele vai começar uma outra sessão, bom, a contagem de combinatórias de nós que ele imagina também está equivocado, ele aceita isso, mas a gente vê que isso acaba perturbando mesmo o desenvolvimento do seminário. Então, é um seminário composto por 9 aulas, sendo que as últimas 3, né, são aulas em que o Lacan passa a palavra, né, para o Alain de Dieval, num caso, para o Nasio e para o Vaporro em outro, para alunos, que era uma prática bacana do seu seminário, né, de deixar seus alunos intervirem, e há intervenções memoráveis. Só que nesse caso são intervenções em que o Lacan está passando a bola. Ele está assim doente, já tem um diagnóstico de câncer, e a sua escola está assim se digladiando entre os diferentes grupos. Mais à frente ele vai dissolver a escola e fundar a escola da causa freudiana. Para alguns ele não estava em pleno nas faculdades mentais para fazer isso. Então um seminário realmente de despedida esse, onde a gente poderia destacar algumas frases, né? Algumas frases que às vezes ficam meio soltas, mas que permitem algumas hipóteses, né? Por exemplo, essa frase que está na primeira aula, na página 5, né? Há, contudo, uma ânsia entre psicanálise e topologia, e meu esforço para esta ânsia é preenchê-la. A topologia é exemplar, ela permite na prática fazer um certo número de metáforas. E existe uma equivalência entre estrutura e topologia. É isso o isso, do qual se trata em Grodek. É isso o que é o isso. Grodek é esse inspirador do conceito de id, esse médico, psiquiatra, inovador, que trouxe para dentro da instituição que ele dirigia a prática do teatro, né? Então pacientes e médicos representavam os adoecimentos, e ele percebia como nessas representações os adoecimentos eles melhoravam, né? As doenças orgânicas elas melhoravam. E escrevendo para o Freud, né, no livro disso, né, o Grodek vai introduzir, vai sugerir, o Freud vai aceitar, né, a existência dessa hipótese, né, sobre a combinação, reunião das pulsões, né, o id. Mas eu chamaria a atenção de vocês para esse assim... há, contudo, uma ânsia entre psicanálise e topologia. E ânsia, né, hiato
que remete, faz a gente lembrar, talvez da primeira publicação que o Lacan faz em 1929, ainda como aluno de medicina, como residente em medicina, do seu poema. O seu poema que saiu numa revista surrealista, chamado justamente Hiatus Irrationalis, né? Originalmente o nome era Pantarrei, né? Tudo é um, mas na versão impressa apareceu como hiato, né? Talvez seja essa a palavra que melhor defina o conjunto do ensino, essa aventura que a gente tentou refazer aqui brevemente, nesses 26 mais 1 seminários. A obra há uma espécie de retorno às origens, né? De retorno aos temas iniciais, de reconciliação com o passado, de volta, assim, né, para o hiato. O hiato é essa figura da negatividade, essa figura do vazio, essa figura da negação, e que lá em 29 deixava essa poesia. Coisas carreguem suor ou seiva no seu seio. Choses qui coulent en vous la sueur et la sève. Formas nascidas da forja e do sangue. Vossa torrente bate, não no meu devaneio, não no meu sonho. Não cessando o desejo, eu vou persegui-las. Atravesso sua água, despenco na areia. Me atiro aos pés desse demônio pensante. Só cai no duro chão o que do ser se eleva, o cego e surdo, o mal, o Deus privado de sentido. Mas se todos os verbos definham na garganta coisas nascidas do sangue e da forja. Natureza, me perco no fluxo de um elemento. O que adormece em mim vos edifica em cheio. Formas, carreguem suor ou seiva no seu veio. Vosso imortal amante, no fogo é que votre immortel amant. C'est le feu qui me fait votre immortel amant. É o fogo que me faz seu imortal amante. Fogo que para o Heráclito era o princípio, a arquê. Né? Fogo que era um símbolo da transformação. E que a gente vê aqui o Lacan começando com um soneto, né? Um soneto barroco pela quantidade de contrastes, né? O sangue, a forja, a seiva e o suor. É um autor do contraste, da contradição, que termina a sua obra, né, em luta aí da psicanálise com a topologia. Não é a mesma coisa, tem um hiato, eu tento preencher esse hiato, como juntar as coisas. Esse hiato é o id, essa figura tão metafísica, tão especulativa no Freud e no Groder. Na segunda aula ele vai dizer: não há nada mais fácil do que virar Borromeu, quer dizer desencadear, perder a unidade, né? Nada mais fácil do que se transformar rumo ao quê, né? Rumo àquilo que é o impensável, aquilo que é o indiscernível, né? Aquilo que é a loucura, que o Lacan recuperou para nós do começo ao fim, na sua dignidade de liberdade. Ele vai dizer também na aula 3, a topologia é imaginário. Ela não toma seu desenvolvimento senão da imaginação. Quem é que defendia isso? Né? O imaginário radical, o imaginário criador, a força e a importância de uma nova imaginação para essa época que se abria. Eram os surrealistas. Esses que queriam fazer primeiro uma revolução na vida, depois uma revolução social, depois uma revolução em todos os sentidos de revolução. É os surrealistas que veem essa duplicação do real, essa duplicação da realidade, esse contraste a partir do qual algo pode ser intuído no seu entre, no seu vão, né? No seu pouco de realidade, dizia o Breton. Na quarta aula, o Lacan vai especular. Seria possível um terceiro sexo? Evoquei no forro de Eva, Lilith. Veja só, ele no último momento, ele tira da cartola, será que há um terceiro sexo? Não sei, não é conclusivo, mas até o fim é alguém que se colocava perguntas, que abria a sua própria obra, que desmentia seus próprios
pressupostos. A metáfora do noble romiano, no estado mais simples, é impróprio, é um abuso da metáfora, porque na realidade não há nenhuma coisa que suporte o imaginário simbólico e real. Ou seja, um abuso da metáfora. De quem ele falou a vida inteira que abusavam da metáfora, que tinham um conceito de metáfora muito assim evasivo, muito vamos dizer, múltiplo, porque qualquer palavra podia entrar numa relação metafórica com qualquer outra. Surrealistas. É surrealistas que vem essa ideia de que o ato poético é o único ato capaz de produzir uma verdadeira transformação, que a gente vai encontrando aqui no Lacan do final, né? A valorização da poesia a partir do Joyce, e agora aqui, né? Que não haja relação sexual. Esse é o